Pessoal, boa tarde a todos, né? Essa é uma live, né, do Dose de Sabedoria. Para quem acompanhou esse podcast lá atrás, era um podcast no qual a gente falava sobre o cotidiano de casais, de relacionamento, tentava trazer a sabedoria bíblica de maneira prática, no qual você pode aplicar. Muita gente assistia com a gente ao vivo, muita gente assistia depois. A gente ainda tem esse material gravado no nosso canal no YouTube. E aí hoje nós estaremos aqui junto com o pastor Joel Leonel, falando sobre os perigos de morar junto antes do casamento. É um tema bem recorrente, não é, pastor? É uma situação que a gente encontra muito, não Verdade. é? Então, é uma situação que a gente vai estar tentando falar. Aí eu sou o pastor Leandro Carvalho, da Igreja Batista Nova Vida, e aí trago como convidado ninguém menos, não é, do que o pastor Joel Leonel, pastor da Igreja Batista no Satélite. Vou deixar o senhor se apresentar, pastor. Ô, querido, eu que fico feliz pela apresentação sua aí, dizer que, na verdade, eu que me sinto privilegiado, pastor Leandro, em participar desse momento com você e agradecer a Deus pela sua vida, que, de fato, você, Marcelo, tem sido uma referência de um casal, de um pastor jovem que tem dedicado a sua vida em busca de conhecimento, de graça, para compartilhar com as famílias. E isso, de fato, é uma alegria tremenda e eu louvo a Deus de fazer parte aí dessa comunidade que tem caminhado com você e aprendido com você, viu? Mas, me apresentando bem rápido aqui, eu sou o pastor Joel, pastor da Igreja Batista aqui no Satélite, aqui em Belém. Nós estamos pastoreando há 3 anos e quase 4 anos, na verdade, aqui a igreja, junto da minha família, a Débora e meus 3 filhos, né, a Brenda, o Samuel e o Gabriel, e o São Celo. Eu costumo dizer que eu sou um discípulo de Jesus em contínuo processo de santidade. Então, essa é a minha missão, louvar a Deus, servir a Deus e conduzir as pessoas para mais próximos de Deus. Estamos juntos. Amém, pastor. Um detalhe assim, quantos anos o senhor está casado, pastor? Olha, nós vamos completar agora em julho 11 anos de casados. Eu entendo. Graças a Deus. Uma bênção. O pastor está 11 anos casado, tem experiência, né, no casamento, tem experiência com casais. A verdade é que no ministério pastoral a gente adquire uma experiência muito mais veloz até do que a gente gostaria com os problemas que os casais enfrentam, não é? E essa é uma realidade. Eu estava pensando aqui que às vezes as pessoas se perguntam qual é o benefício de falar sobre esse tema. Mas a ideia aqui é de evitar que você venha a cometer erros e pagar lá na frente. Sempre falo que todo pecado tem consequência. E mais do que isso, se você estiver em uma condição que não é a melhor, que não é a ideal, que você possa estar vendo os benefícios de corrigi-la, o impacto, para estar aconselhando alguém, para estar mudando mesmo a sua história de vida. Eu gosto de falar que Deus é especialista em pegar aquilo que está quebrado e fazer daquilo ali coisas maravilhosas. E a minha vida é um exemplo disso. É verdade. É isso mesmo, querido. Esse é um tema muito corriqueiro, né, pastor Leandro? É um tema, de fato, muito relevante para os nossos dias e até para outrora também. A grande verdade é que essas temáticas precisam ser, de fato, faladas, precisam ser desenvolvidas e, sobretudo, com os nossos membros, né, com a sociedade, porque elas trazem, sobretudo, grandes aprendizados, né? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Estamos juntos. Eu quero apresentar o tema. Hoje nós vamos estar falando sobre a ideia de se amigar, né? O perigo de morar juntos antes do casamento. Tem uma expressão que eu ouço muito, é muito comum. Olha, fulano se amigou, olha, alguém se amigou. Então, hoje acho que é um termo muito conhecido, não é? Não sei se em todas as partes do Brasil usam essa expressão, para aquilo que a gente chama de efeito coabitação. Quando 2 pessoas vão morar juntos, sem o vínculo, sem a cerimônia do casamento. Elas simplesmente decidem que vão morar juntos. E aí a ideia é esse efeito coabitação. Só que existe uma diferença grande entre morar juntos e casar. O senhor consegue falar para a gente quais as diferenças imediatas que o senhor vê, pastor, entre a ideia de morar junto e casar? Ah, certo. Vamos lá. Então, eu estava frisando essa questão que a sociedade ela tem conduzido e tem usado, né, a metodologia que a união estável é, de fato, um casamento. É o que se fala as vias orais e até mesmo no direito brasileiro. Mas isso não é
e nunca foi o que significa o relacionamento, um casamento olhando à luz da palavra de Deus. Então, fazendo aqui um breve esboço, digamos assim, do que significa isso, né, ou das suas diferenças, queridos, o relacionamento conjugal, o casamento, ele é, sobretudo, um projeto de Deus. Então, o primeiro ponto de partida é que nós devemos entender que Deus montou um projeto, e aí, o projeto dele era, de fato, a construção de uma família. E aí, por aí, você já começa a entender que estar amigável, estar vivendo com um parceiro, fora da luz da palavra de Deus, sobretudo, não é um casamento. Sobretudo, é algo que o Senhor, de certo modo, abomina e ele não descreve como uma união. Então, acho que a primeira resposta seria essa, pastor. A grande diferença é que Deus não praticou e, de fato, não elucida e não dá ali a palavra sobre essa união que não é uma palavra que, digamos assim, que está à luz da palavra do Senhor Jesus. Então, aquele que se une, né, amigavelmente, não está, de fato, casado à luz da palavra do Senhor Jesus. É o primeiro ponto. É interessante, é que eu quero ressaltar que, por vezes, ocorre mais de uma experiência no qual o casal mora junto. Às vezes o casal sai sim de suas casas para morar junto, se junta, mas às vezes existem situações em que a moça traz o rapaz para morar junto com ela no seu quarto dentro da casa dos pais. Existem aqueles casais que parece que só se unem aos finais de semana É e verdade. coisa do tipo. Durante a semana está cada um para a casa dos pais, alguma outra coisa do tipo. Então existem um leque de variações entre essa questão de morar junto ou não. Não é? Morar junto é apenas uma que nos ajuda a visualizar tudo que pode ocorrer nesse sentido, mas que não contempla, não contempla o significado e o propósito do casamento de maneira geral. Por exemplo, e aí, pastor, eu queria perguntar para o senhor, de maneira mais enfática, o senhor conseguir até nos dar com um texto, se o senhor acha que a Bíblia proíbe essa ideia do morar junto. E qual seria o porquê dessa proibição? Não é? O que implicaria isso? Ok, vamos passar então para esses princípios que apontam para essa verdade que eu citei agora há pouco, de maneira sucinta. E eu queria frisar aqui, pastor Leandro, acho que dá tempo para isso, né? Que você falou um pouquinho do histórico, né, das justificativas. Sabe, eu trabalhei em um departamento, antes de citar aqui um texto, um departamento público, que foi na Defensoria Pública, e eu recebia cotidianamente, todos os dias, na verdade, segunda a sexta-feira, muitos casais amigáveis, né? Amigáveis. Então, eu posso dar para você alguns exemplos das justificativas, por exemplo, que é muito falado, que você citou agora há pouco, né? A primeira justificativa é que um pedaço de papel não define um casamento. Ou seja, eu não preciso eu preciso de um papel para definir que eu estou casado, né? Essa é a primeira definição e a primeira justificativa, na verdade, que a gente encontra e ouve muito. A segunda é que uma aliança também não define uma unidade, uma união. Não é isso que vai me fazer feliz. A segunda coisa que a gente ouve muito falar. Mas a grande verdade é que, na grande maioria das vezes, você citou isso, eu vou só frisar aqui, é que essa união estável, que tanto tem sido falada e propagada na nossa sociedade, né, tem a ver com conveniência, sobretudo conveniência. A conveniência financeira, né, sobretudo dos casais que se relacionam e de repente olham para o outro e dizem: vamos juntar as panelas, vamos juntar as escovas, porque é mais fácil para a gente, né? E essa conveniência que tem conduzido muitas pessoas, seja financeira, seja conveniência emocional, aqueles que estão fugindo, né, de casa, de certo modo, buscando um amparo emocional, e aí resolvem buscar um abrigo dessa maneira. Então, eu posso definir que, na grande maioria dessas uniões são por conveniências. Mas, como você pediu, eu vou usar um texto bíblico, Leandro, aqui, que eu gostaria de salientar a você que está ouvindo, que fica lá em Hebreus, se você quiser acompanhar comigo, no capítulo 13. Eu queria começar com essa palavra que é do Senhor, no verso 14, que diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E outras versões dizem assim: venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Porém, aos que dão a prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Eu vou pegar duas palavras desse texto e dar uma definição para que você entenda
à luz do Evangelho, como Deus define, como Deus olha para o casamento. Primeiro ele chama aqui, pastor Leandro, que o casamento deve ser honrado, e honrado por todos. Então aí você começa a entender que precisa e deveria acrescentar honras a essa união, a esse casamento. E ele termina dizendo aqui, no meio do texto ele diz, e o leito conjugal deve ser conservado puro. Então Deus acrescenta que o casamento ele deve ser honrado, que o leito conjugal deve ser conservado puro. Ou seja, é honroso e é puro morar juntos sem ser casados? Essa é uma pergunta que eu faço a você que está me ouvindo. E a definição do Senhor é muito clara, irmãos. Quando você pratica, quando nós praticamos essa forma de casamento, de união, eu posso dizer assim, você está abrindo mão, pastor Leandro. Você está abrindo mão da honraria, do leito puro, imaculado, que o Senhor preserva. Então, pede que os casamentos sejam. Então, talvez esse texto defina bem, eu poderia citar outros, mas esse texto define bem a questão do casamento, em manter ele puro, imaculado aos olhos do Senhor Jesus. E essa prática certamente não agrada o coração de Deus. Me permita citar aqui uma história, pastor Leandro. Eu gosto muito de lembrar também, por exemplo, da história daquela mulher, está lá em João capítulo 4, da mulher samaritana, né? Que Jesus, ao ter um encontro com ela, ele pergunta, né, ou cita, que ela deveria, ou estava passando pelo menos por 5, eu posso frisar dessa forma, por 5 uniões estáveis, né? Esteve entre 5 uniões estáveis. E o último, né, que ela estava se relacionando, nem era o seu marido. O Senhor acrescenta. Claro, porque não havia de fato ali um casamento, não havia um laço conjugal verdadeiro, era de fato uma união. E desde o começo, Deus desaprova essa forma. E é importante frisar que a luz da palavra, o texto revela a pureza, o texto fala sobre honra aos olhos do Senhor. Assim, a gente tem que destacar também, pastor, que o casamento em si, ele é um ritual, não é? E ele tem toda uma simbologia. Eu sempre eu gosto muito de falar que a Bíblia ela começa com o casamento, né? Adão e Eva, a própria criação da humanidade se identifica com o casamento, e ela termina com o casamento, que é da igreja e o cordeiro, né? Seu noivo. Nesse sentido, o casamento ele não pode abrir mão do ritual. E quando a gente fala isso, as pessoas falam, porque festa é muito caro. Não, a gente não está falando isso. Está falando para você fazer um banquete ou algo do tipo para 1.000 pessoas. O que a gente está falando é de respeitar esse cerimonial, de assinar perante a sociedade, perante Deus, que você está escolhendo aquela pessoa de forma vitalícia, que você vai lutar pelo aquilo, você vai construir aquilo junto com a outra pessoa, que é mais do que vamos ver se vai dar certo, mas que você está escolhendo uma pessoa para construir a sua vida. Eu sempre digo que poucas histórias, ou poucas decisões na vida, melhor dizendo, são tão importantes quanto aquela com que a pessoa com quem a gente vai dividir, ou seja, o casamento. Depois da nossa fé, essa é a área mais importante da nossa vida. Escolher uma boa pessoa ou escolher uma má pessoa tem repercussões que vão durar décadas, às vezes a vida inteira. Nesse sentido, a gente precisa tomar isso em mente, que não é uma decisão trivial, que não é para fazer de qualquer jeito, que existem consequências nessa questão de vamos morar juntos e que essas consequências elas são sentidas já aqui. Por exemplo, pastor, onde o senhor acha que as pessoas mais erram nesse sentido? Quando elas vão por essa ideia, porque infelizmente essa é uma ideia que nós vemos dentro das nossas igrejas às vezes. Então, onde o senhor acha que as pessoas mais erram ao escolher isso? Onde elas acham que seria de um jeito, mas não é? Acabam errando. De certo modo, como eu disse no início, esse entendimento que tem sido propagado, eu até abri um parênteses aqui, pastor, porque eu estava pesquisando umas estatísticas aqui sobre essa questão, até mesmo, né, dos nossos meios. Eu não achei uma estatística muito concreta, na verdade, sobre aqui o Brasil, né? O Brasil tem essa dificuldade de questão de estatísticas que você possa, de fato, comprovar, né? Mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, existe uma estatística que é já bem testificada que os jovens dessa geração, sobretudo dessa geração, né, geração que se diz Y, Z, né,
É uma juventude que tem buscado essa prática e que o resultado disso, queridos, pasmem, é o seguinte: 25%, pelo menos na Inglaterra diz isso, ou mais, dessa geração tem buscado essa forma de relacionar-se amigavelmente, ao invés de um casamento aos olhos, ou até mesmo dessa cerimônia que o Leandro acabou de frisar. Né? Eles têm buscado outras formas que não seja o casamento cerimonial. Então, uma estatística muito forte, ou seja, mais de 25% a mais, aliás, que os casamentos formais. E isso tem se expandido Brasil afora, a gente pode acrescentar o Brasil nisso, a América Latina e outros países. Então, por exemplo, dentro das igrejas também acontece isso, você frisou, né? E a grande verdade é que na maioria responde dessa forma assim: vamos experimentar. É a velha história do vamos experimentar para ver se dá certo. Mas quando a gente começa dessa forma, né, você concorda comigo que você já começa terminando, não é verdade? Colocando em dúvida aquele relacionamento, aquela família que certamente iria crescer ali. Então, se tem uma forma de começar errada, começar dessa forma. Porque na grande maioria das vezes a justificativa é: eu não vou investir, eu não vou gastar dinheiro, eu não vou pôr aliança, eu não vou pagar um papel, eu não vou levar no altar, porque eu nem sei se vai dar certo. Eu vou experimentar para ver se dá certo. Ou seja, você já maculou, já trouxe a incerteza para o seu relacionamento e, sobretudo, para o seu leito conjugal. Então, essa é a grande justificativa e o que tem acontecido na grande maioria das vezes, até mesmo dentro da igreja. Quando nós conversamos com alguns casais nesse aspecto, a resposta é sempre essa: pastor, nós no casal estamos assim, experimentando, e aí não tem dinheiro para... Eu falei: meu irmão, por favor, né? Vocês estão anos juntos, anos se relacionando e não conseguem entender. Mas eu quero acrescentar uma outra coisa, Leandro. Acho que você vai concordar comigo, quem está ouvindo também. A outra verdade dentro disso é que, na verdade, nunca entender o propósito de um casamento, de um matrimônio aos pés do Senhor. Não entender. E isso é muito profundo, pastor. O real sentido, né, dessa entidade, dessa construção. E aí eu posso citar, por exemplo, o capítulo 12, lá de Gênesis, quando Deus instituiu o casamento, quando ele fez a mulher, fez o homem, e de maneira intencional, vou repetir a você, de maneira intencional, né, conduziu aquele casal a estarem juntos. Ali, Deus construiu o casamento, a aliança, né? Cabe aqui, né? Eu tenho um dado aqui bem interessante. Lá, por exemplo, no ano de 1960, existiam mais ou menos 500 mil casados que viviam juntos, 500 mil casais que viviam juntos nos Estados Unidos sem ser casados, né? Com o trabalho de dados. Na década, assim, lá pelo século 2000, 40 anos depois, já eram mais de 8 milhões. Então, esse é um fenômeno que tem se multiplicado. Só que uma boa alegação que as pessoas usam, e às vezes até parece fazer sentido, é a ideia de que o seguinte: você não sabe se vai dar certo, como eles falam, então existe um período de teste, né, para ver o que vai dar. Só que os estudos mostram que casais que se amigam são mais propensos ao divórcio do que casais casados. Outro aspecto é que muitos casais não namoraram tanto tempo, não namoraram 10 anos, não namoraram 15 anos para ver se iriam dar certo, não se amigaram por 3 anos. Às vezes, alguns casais chegaram a namorar meses, casaram virgens e coisas do tipo, e mesmo assim essa relação se mostrou duradoura e satisfatória. Então, por exemplo, e é interessante, pastor, que na pesquisa que eu tenho aqui, fatores como religião, orientação política e classe social não fizeram diferença. Diferença estatística, né? Então, não é você ter mais ou menos dinheiro ou algo do tipo. A questão é que o efeito coabitação, ou morar junto, tem dificuldade em todo o estudo que a gente acaba analisando. E aí tem muito pesquisador que acaba olhando por quê. Um dos pontos, né, é o próprio entendimento de propósito do casamento. Esse é um ponto muito legal. Eu tenho um livro aqui, não sei se o senhor já ouviu falar, que o nome é Idade Decisiva. E ele faz uma análise da casa dos 20 aos 30 anos. E um dos pontos que ele fala são relacionamentos. E aí ele discute, né, como não há vantagem esperar para casar aos 30 anos,
E há mais perigo ainda no efeito coabitação. Por exemplo, casais que se juntam depois dos 30 não tem vantagem comparativa entre casais que se juntam lá pelos 21, 22, 23 anos. E Isso. aí ele vai discutindo sobre essa questão do efeito coabitação. Mas a ideia aqui que eu quero afunilar com o senhor é a ideia de que a coabitação ou morar junto não vai impedir o divórcio. Pelo contrário, como a aliança, por vezes, é muito mais fraca, né? Como tem Exatamente. um ditado que diz que uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. É Né? verdade. Como o elo não é tão forte no caso de morar junto, de se amigar e coisas do tipo, os casais ficam mais propensos a separar. Por Sim. exemplo, eu vou contar um caso aqui. Teve um casal que eu acompanhei há uns 2 anos atrás. Eu lembro que teve uma... Eu estava acompanhando eles numa semana, e aí eu me distanciei, né? E aí quando eu perguntei na outra semana como é que eles estavam separados. Eu tomei um susto. Como assim? Né? E aí o rapaz tinha voltado para a casa do pai dele, e a moça tinha voltado para a casa da mãe, né? E eu estava longe, né? Eu falei, não, eu vou... Quando eu chegar, eu converso. Na outra semana que eu cheguei, eles estavam juntos de novo. Né? Tinham se entendido e voltaram a morar junto. Então, olha a fragilidade de um negócio desse. Né? Não é uma fragilidade a qual a gente é acostumado no contexto do casamento. Né? Às vezes, qualquer coisa parece que vai... Como é que eu posso falar? Que vai terminar um relacionamento Terminar. desse. É verdade. Olha, pastor, como eu disse no início também, quando eu trabalhei na Defensoria Pública, eu recebia diariamente casais, e era diariamente mesmo, viu, de segunda a sexta-feira, se separando. Eu trabalhava no setor de família, na área de família, na verdade, e eu já contei isso aqui à minha igreja. Irmãos, eu fazia e praticava algumas petições aqui diárias, Leandro, de pensão alimentícia, de divórcios, de união estáveis, enfim. E olhando, analisando aqueles feitos, eu chegava em casa com o coração apertado e eu percebi algo muito forte, que foi exatamente o que você disse. Não é esse treinamento, não é essa, digamos, que o pessoal costuma dizer, né? Não é esse test drive que traz, a gente já falou isso, e traz algumas questões importantes espirituais também, que a gente vai frisar um pouco mais na frente, que vai definir se você está bem casado ou se esse casamento não vai dar certo. E é uma estatística que é verdadeira também, mais de 45% dos casais que estão amigados já se separaram, tá bom? Uma vez ou duas vezes, e a grande maioria deles é a possibilidade de menos de 2 anos, Leandro, menos de 2 anos estarem separados novamente. Então, essa estratégia, digamos assim, humana, né, de se relacionar, dessa tentativa, de fato, ela vai trazer frustrações e sequelas gigantes, não só para o casal, já falamos da questão da honra, né, de estar maculando lei, da desonra, né? Sobretudo, Leandro, sabe para onde, queridos? Também para aqueles que vêm frutos desse relacionamento, para os filhos. Existe uma outra estatística que é verdadeira e eu posso comprovar isso a você, porque trabalhando nessa área eu via isso todos os dias. É que o fruto desses relacionamentos, muitas vezes, ou seja, ou dos outros relacionamentos que venham a partir daqueles que não deram certo, são crianças abandonadas, tá bom? Porque não houve um conceito certo de matrimônio, ou seja, tudo foi motivo para que aquilo se quebrasse, né, como você já frisou bem. São filhos abandonados, são filhos machucados emocionalmente, e para piorar, se quanto disso, são filhos violentados. Eu não sei se você tem esse dado aí, Leandro, mas acrescente na sua fala com os casais, na grande maioria dos filhos que são violentados são fruto de relacionamentos conjugais amigáveis, tá bom? De famílias que estão reunidas sem esse propósito diante de Deus, né? Às vezes por conveniência seja financeira ou até mesmo sexual, e o resultado disso são filhos machucados, violentados. Essa é uma das sequelas, por exemplo, Leandro, e trazendo para você aí que está pensando, e aí nós estamos falando aqui para vários públicos, eu posso citar para você, por exemplo, aquele que está me ouvindo, pode estar vivendo isso hoje, talvez esteja alguém que esteja vivendo isso hoje,
Ou pode ter alguém ouvindo, lendo, alguém que esteja nos ouvindo também, que esteja pensando em fazer isso por conveniência, por achar que está tudo certo, né? E talvez esteja um público ouvindo a gente aqui que esteja vivendo a consequência disso. Então, estamos apenas trazendo à tona algumas verdades que é importante para a sua vida, queridos. Aqui, como vou pegar um comentário aqui, né? Tem um comentário que subiu aqui. Aqui, ó, da Lânia, né? Ela fala que tem muitos que se amigam justamente com esse objetivo de não durar. E aí eu não diria com o objetivo de não durar, mas sim a esperança de durar. Né? Então, assim, já não tem um real propósito da união. Né? É o comentário dela aqui. Tem um negócio que eu acho bem interessante aqui. Eu coloquei que um dos problemas, existem vários, mas um dos problemas dos casais é que a coabitação ou morar junto, por vezes, não é uma decisão consciente. O que eu quero explicar com isso? Às vezes a moça passa o final de semana na casa do rapaz. Começa a dormir uma noite, coisa do tipo. Quando vê, dorme final de semana. Quando vê, estende a segunda-feira. Quando vê, vem passar a semana toda, vai pro carnaval, passa a semana lá com ele. E aí traz uma escova de dente, traz alguma coisa e tal. Então, esse processo, ele acaba acontecendo por conveniência. Sim. Ele vai, mas ele não tem aquele rito de decisão. Ele não tem aquele peso de decisão. É quase como algo que fosse se impondo aos dois. Não é uma necessidade que fosse se impondo aos dois. E isso é muito frágil. Simplesmente acontece. Por exemplo, eu tenho um comentário aqui, né, que um casal, uma paciente, uma aluna, né, comenta aqui, ó, olha, sobre como eles se ligaram. Ela contou, foi mais fácil. Estávamos cada um pagando o aluguel e ficando um na casa do outro com frequência. Eu sempre esqueci algo que precisava no trabalho e um dos apartamentos. Gostávamos muito de estar juntos, portanto foi mais barato e mais conveniente. Morar juntos foi uma decisão rápida, mas se isso não funcionasse, haveria uma saída igualmente rápida. Então, olha a conveniência da entrada e a facilidade da saída. É uma situação muito perigosa, não é, pastor? A gente fala sobre isso porque as pessoas pensam que elas estão brincando simplesmente com um namoro, mas não é. É com a sua vida no geral. Então, tem um impacto grande aqui. Exatamente. Eu vou citar aqui um texto, Leandro, que eu tinha separado aqui para você e para os ouvintes, né? Que fica lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 18. Que diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Quando nós falamos de casamento, de relacionamento amigável, nós estamos falando exatamente desse laço, não é verdade? Dessa imoralidade sexual que tem conduzido essas famílias ao fracasso. Eu gosto muito desse texto porque Paulo exortando os coríntios, ensinando aos coríntios como viver, né, como conduzir as suas famílias, e ele frisa que você peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, irmãos, você está sabotando a sua vida. E é uma verdade, Adriana, não precisa frisar isso aqui. Isso é uma autossabotagem do seu corpo, da sua alma, quando você atrai essa perspectiva, né? Você acabou de dizer, vamos ali, vamos juntar as escovas, é mais conveniente. Você está se sabotando, na verdade, sabotando aquilo que Deus tem a entregar a você. Eu vou dar um testemunho aqui, Leandro. Certa vez eu recebi um casal no gabinete, né? E eles falando sobre... E é um casal, inclusive, que estava amigável há muito tempo, né? Um casamento amigável e com frutos de filhos. Havia filhos no relacionamento. E eles chegaram com a decisão de se separar. E eu, meio que assim, atordoado com aquela notícia, como você mesmo frisou, né? Atordoado com a notícia, eu fiquei pasmo, assim, porque eram duas pessoas que a gente meio que acompanhava, eu posso dizer assim. E eles noticiaram que eles estavam com o intuito de se separar. E aí eu fiz uma pergunta para eles, foi a única coisa que veio à minha mente naquele momento. Eu disse, quem foi que uniu vocês? Quem trouxe a união desse casamento, dessa família, vocês? E eles ficaram pensando, olhando para o lado, e responderam mais ou menos assim, né?
Eu perguntei, como é que começou essa família, né? E aí a resposta foi mais ou menos assim: ah, pastor, eu me apaixonei por ela. Eu estava passando, a vi, e aí nessa apaixonamento eu perguntei para ela, eu também me apaixonei por ele, aí a gente teve um relacionamento muito legal, e eu comecei para a casa dele. A resposta foi essa: de repente, pastor, a gente se viu, a gente já estava junto e tendo filhos. E aí vocês hoje querem separar. Essa foi a resposta deles. Eles estavam bem definidos aí, se vieram meio que prestar conta, sabe? Eles diziam, pastor, nós vamos separar. E tudo que veio no meu coração foi a seguinte pergunta, Leandro, que tem que estar no texto bíblico, inclusive. Eu quero ler, tá bom, queridos? Fica lá em Mateus capítulo 19, verso 6. Diz assim: assim eles são, aliás, assim eles já são, não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não ninguém separe. Outras pessoas não separe o homem, né? Ninguém separe. Aí eu perguntei para eles: quem uniu vocês? E aí eu entendi, Leandro, de verdade, que naquele momento que havia uma união de duas personalidades, ou de duas almas ali, que não tinham um aval de Cristo. Essa era a verdade. Conveniência, como você falou, às vezes até mesmo iludido, até mesmo sem esse entendimento racional que você acabou de citar aí, né, de estarem juntos ali, de repente se verem nessa condição e disserem, pronto, estamos juntos, estamos vivendo amigavelmente. Ou seja, não houve propósito. E todos nós sabemos que, de fato, você já frisou, já foi muito falar aqui, o casamento tem propósito. A união diante de Deus, essa formalidade, digamos assim, ela existe propósito para isso. Então, não está vivendo isso, não está fazendo dessa forma, pastor Leandro, não está vivendo propósito. E eu entendi naquele momento que aquele casal, de fato, não vivia esse propósito. Não havia entendimento desse propósito. E por isso que eu disse a eles, bom, o que Deus uniu, não separe. Mas se for Deus, aliás, se não foi Deus que uniu vocês, fica por conta de vocês. Essa é a minha resposta para você. Agora, se foi Deus, não separe. Eu entendi naquele momento que aonde há Deus, foi a resposta de Deus para o meu coração, aonde há essa unidade, e aonde há esse entendimento e discernimento ao Senhor, que é o casamento. É interessante, né, pastor? E esse casal, ele retrata uma realidade que confronta um pensamento equivocado. Por exemplo, no relato que eu li, a moça falou, olha, se não der certo, seria fácil e rápido sair, mas não é. Esse é um ledo engano que morar junto é fácil de começar e de sair. Talvez você comece por conveniência, mas morar junto não é fácil de sair. Imagina que você gastou 5, 6, 7 anos da sua vida com uma pessoa. Você não sai como quem troca do nada, como quem troca de pessoa ou algo do tipo. Não é como trocar um cartão de crédito. Ah, eu perdi meu cartão de crédito, a partir de agora eu vou trocar. Não é assim. Existe um custo emocional, são pessoas, existem relacionamentos. Então, quando você mora junto, você precisa ter em mente que o custo para sair vai ser muito alto. E mais do que isso, se você gastar 10 anos da sua vida com essa pessoa, olha o custo emocional para você sarar quando isso terminar e para você recomeçar lá na frente. Recomeçar às vezes aos 35, aos 40, aos 47 anos. Então, às vezes você perdeu os melhores anos da sua vida para construir uma relação de verdade, porque você estava brincando, vendo se vai dar certo ou não. Então, olha o peso disso, olha o perigo disso. E aí você descobre que não tem mais tempo. Talvez não dê tanto tempo de escolher uma boa pessoa, as melhores pessoas que você já conhecia na sua adolescência, na sua juventude, já casaram, de repente construíram família, e você perdeu tempo numa relação que você nem tinha certeza, nem queria, por conveniência ou algo do tipo. Então, é um risco mais sério, né, pastor? Às vezes a gente acha que não, mas é um risco mais sério. É verdade. E você frisando essa questão do tempo aí, eu acho que é muito importante. Eu acho que todos vão concordar com isso, Leandro. Quantos perderam seu tempo, não é verdade? Vivendo uma união amigável, com meio do direito estável, que de fato ela teve o início e já tinha um fim determinado, né? Ou seja, começou do jeito errado, da forma errada. E isso, todas essas sequelas que você acabou de frisar, e aí, Leandro, volta aquela história novamente, porque
essa matemática é verdadeira, e aí vem o próximo relacionamento conjugal, e vem o próximo, e o próximo, e as sequelas vão ficando cada vez maior, e a E leva filhos do primeiro, né, pastor? exatamente, e aí essa identidade, a ideia do matrimônio fica cada vez mais distante, porque a figura se torna passiva a achar, né, que o matrimônio não serve. Ou seja, a conveniência então vem à tona novamente. Isso quando você não tem sequelas, por exemplo, emocionais tão grandes que se afasta até de outros relacionamentos. Né? Então são duas verdades absolutas. Talvez nós estamos falando aqui já dos perigos, das sequelas que tudo isso pode causar na sua vida. Então, é importante lembrar que o pastor acabou de dizer, e eu estou frisando a você, que existe uma estatística e ela é verdadeira. É só você olhar em volta, você que está ouvindo, olhar em volta dos amigos, aqueles que você conhece, como essa estatística é verdadeira, pastor? É interessante, né, como a gente vai quebrando vários mitos sobre morar junto, sobre a facilidade de morar juntos. E às vezes a gente pensa que essas coisas não têm um preço. Mas eu volto a falar. Todo pecado tem um preço. Todo pecado cobra algo. Pastor, eu queria que o senhor falasse assim, no casamento, quais os maiores benefícios que o senhor vê do casamento em relação a morar junto? Vamos lá, eu acho que aí já começa com o projeto de Deus. Viver debaixo do projeto de Deus é ter uma aliança com Ele, queridos. É viver debaixo da sua graça e da sua bondade. Ou seja, é viver debaixo da sombra do Onipotente. Casar é um projeto do Senhor. E quando você casa aos olhos do Senhor, na forma que Ele nos instrui a fazer, é você estar cumprindo, ou seja, a vontade de Deus. Esse já é o sinal maior, digamos assim, de benefícios, né, Lena? Você está ali. Mas levando também o lado espiritual um pouquinho mais, eu falei agora há pouco, a honra. Né, queridos? Você está honrando o seu parceiro, você está honrando o seu corpo, você está trazendo ali a santidade envolvida nesse relacionamento, ou seja, a pureza, né? Ou deveria haver verdade em tudo isso quando você leva o matrimônio para essa questão aí moral espiritual. Então, talvez essa seja, isso são por diversas, mas essa seria algumas dos resultados, né? Mas eu quero levar para o lado também material, viu, Leandro? Para que você possa compreender aí de outros aspectos também. Pensando no lado material, físico da coisa, né? Quando você casa, há sobretudo esse entendimento que você está construindo. É uma construção, né, familiar. Há um planejamento de fato divino e material naquilo. É só você perceber que na grande maioria daqueles que querem casar dessa maneira, Leandro, né, que a gente já frisou aqui, é aqueles que pensam, né, estão construindo aos poucos, é aquele casal que constrói, que conquista ali os benefícios de estarem juntos, seja uma casa, seja um imóvel, ou um carro, enfim, é aquele casal que constrói junto. E isso por si só já é uma experiência absolutamente verdadeira e eficácia dentro de um casamento, né, nesse aspecto. E aí, trazendo à tona também mais uma vez os filhos, é essa lição, é essa verdade que você vai deixar para com os seus filhos. Vocês vão ver uma realidade de um casamento, né, à luz do Senhor, e essa experiência, esse testemunho vai ficar para eles. E aí você vai quebrar um grande jugo, né? E talvez seja esse um dos grandes e maiores benefícios à luz da palavra e de forma bem prática para com a sua vida. Tem um texto lá de Adão e Eva, né, no qual ele olha para Eva e ele reconhece Eva como uma igual e ele fala, olha, agora os dois se tornarão uma só carne. Tem algo muito precioso que eu vejo ali, é que, assim, no casamento você é plenamente conhecido pelo outro, não é? No casamento você é plenamente conhecido pelo outro. E aí, nisso que você é plenamente conhecido, nenhuma relação, alguém vai te conhecer tão profundamente quando a pessoa que é casada com você. E você nunca vai conhecer outra pessoa como quem casou com você. Não é? É impressionante como a sua esposa, ela tem a capacidade de te conhecer mais do que teus pais. E isso é fantástico. Assim, ela tem a capacidade de ver quem você é de uma forma que é impressionante. E isso acaba mudando, fazendo com que a gente cresça, fazendo com que a gente melhore e desafie. Eu sempre falo que nada desafia a gente a ser mais parecido com Cristo do que o casamento. Tem uma frase atribuída a Lutero que diz que o casamento é um seminário
melhor. O casamento trabalha o caráter melhor do que qualquer seminário. E quando eu penso nisso, eu fico pensando, meu Deus, assim, a oportunidade de amadurecer, de ser feliz, de construir, de conquistar e de viver sobre os propósitos de Deus, ela está para o casamento, como não está para nenhuma outra relação. O efeito coabitação é uma cópia barata que Satanás É verdade. criou para derrubar os filhos de Deus. É verdade. Eu concordo com você em tudo que já foi falado aqui e vou trazer um outro aspecto para que você entenda. Olha, tudo que a gente está falando aqui, você vai abrir as páginas da internet. Hoje eu fiz isso de manhã. Eu abri um site e perguntei assim, mais ou menos assim no Google, né? Na tia Google, né? E perguntei assim, estatísticas de união estáveis no Brasil. E aí apareceu um monte de informação. E uma dessas informações, ou centenas delas, né? Era justamente justificando esse ato. É impressionante, né, Leandro? Justificando esse ato da união amigável. E aí, jovens e jovens falando sobre como é que fala, das experiências, seja emocionais, seja experiências sexuais sobre esse tipo de relação. E como isso é forte, né? Tudo que a gente está falando aqui é como você, de fato, se a gente estivesse lutando contra uma correnteza, né? Lutando contra uma força maior. Então, talvez você esteja ouvindo aí e esteja dizendo, bom, eu estou vivendo isso, estou passando por isso. E aí, talvez a sua resposta seja, e agora? O que fazer, né, Léo? O que nós vamos fazer para corrigir isso? Então, eu quero deixar uma palavra para você de coração, e ela é bíblica, né, a luz do Senhor, para a sua vida, através da vida do pastor Leandro também, que tem trabalhado muito com isso, trazendo essas palavras abençoadoras sobre casais, né? Você que está me ouvindo aí, compartilha com seus amigos, é o Instagram do pastor Leandro, eu assino embaixo, tá bom? E eu quero dizer para você que tudo isso que a gente está falando aqui, queridos, é para que você possa voltar atrás e corrigir. Talvez você esteja vivendo isso, passando por isso, corrigir isso. Porque é dessa forma que o Senhor está te convocando a fazer. A viver um casamento, uma união aos luz do Senhor, não de maneira aí, digamos, conveniente, mas à luz do Senhor, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em sua vida. E você deve dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo, que é de reconhecer. Né? O reconhecer é preciso para que você possa estar ali vivenciando o projeto de Deus. Talvez o segundo passo, Leandro, seja procurar ajuda, né? Porque como você já falou aí, talvez muitos estejam vivenciando isso há muito tempo. E hoje não tem nem coragem de dizer, eu preciso recomeçar, preciso acertar as contas, preciso fazer aquilo que o Senhor quer. Então, o segundo passo é pedir ajuda de um pastor ou de um conselheiro mesmo, para que você tenha condição e força para isso. E se estruturar, né, Leandro? Porque isso também tem a ver com papel, tem a ver com uma cerimônia, digamos assim, e planejar tudo isso, para que tudo venha dar certo, para que tudo venha acontecer, em nome de Jesus. Amém, né? Então, a gente observa aqui que é assim, né? A gente não é porque algo começou errado que precisa terminar, sabe? Então a gente tem que ter em mente isso aí. Às vezes as coisas elas não começam tão bem quanto a gente gostaria, mas não volta a dizer, não é porque começou errado que precisa terminar dessa forma. Pelo contrário, dá para frutificar, dá para consertar. Às vezes, pastor, eu conheço muitos casais que eles não casam porque eles estão numa situação ruim e eles não querem continuar para sempre naquela situação. Então, eles evitam a ideia do casamento. E eu sempre falo, se essa for a sua situação, busque ajuda, busque aprender, busque a Deus, busque transformar a sua realidade para que você venha a diminuir esse medo da relação. Interessante, Leandro. E olha, é importante lembrar também, Leandro, que Deus se envolve tanto com isso, Deus se importa tanto com isso, né, Leandro? Que a Bíblia frisa que quando Adão e Eva, aquela família, né, constituída, ele estava no jardim, Deus fazia questão de visitá-los, fazia questão na viração do dia de visitar aquela família. Então significa que Deus se importa, que Deus tem prazer, eu posso dizer assim, alegria em poder visitar o seu casamento, a sua casa, e restituir aquilo que de certo modo está errado ou começou errado, fazer tudo novo, né?
Eu gosto de lembrar também, pastor, e aqueles que estão aí ouvindo a gente, ali em João capítulo 2 conta a história daquele casamento. Você vai perceber que Jesus ali representa, ou é representado, o seu primeiro milagre, aonde, pastor Leandro? Justamente em um casamento. Ou seja, numa festa de comemoração, no ato conjugal ali, né, uma cerimônia de casamento, e Deus escolheu aquele momento, pastor, para então ali, digamos, frisar, estabelecer o seu primeiro milagre. E é importante lembrar isso, viu? Para que as pessoas tenham noção de como isso é importante para Deus. E naquele momento também, ali daquele casamento, diz a história que tinha acabado o quê, pastor? Tinha acabado o vinho, né, queridos? Talvez você não saiba o significado disso, mas o vinho tinha um significado diferente do que tem hoje, né? Era, sobretudo, significava alegria. Era uma festa de comemoração. E a festa era longa, né? Diz a história dos judeus aí que durava em torno de pelo menos 7 dias os casamentos, as celebrações, né? Imagina como é que Você, pagava aquele como buffet, é né, que pagava gente? esse buffet, né, Leandro? A gente está pagando até hoje o casamento. Você vê, né? A responsabilidade de um casamento, né? Ao menos que deveria ter ele planejamento, né? Então, a verdade é que a Bíblia fala no capítulo 2 de João que acabou o vinho. De alguma forma o vinho tinha acabado, e aí diz a história que Maria se importou, e aí mostra realmente alguém que se importa. Então, Deus, mais uma vez, sempre vai colocar pessoas nos nossos caminhos, basta você procurar no lugar certo para abençoar. E Maria se importou ao ponto de chamar os serviçais, diz a história, e mandar buscar os potes, né, as talhas de pedra, e só havia água ali, o vinho bom tinha acabado. Mas o que eu gosto de frisar é que havia um problema ali, Leandro. Havia de fato estabelecido um problema, e era um problema grande para aquele casamento. Provavelmente, é bem certo falar isso, pastor, que o vinho acabando, acabou a festa. Não é verdade, pastor? E muitas casas hoje, porventura, acabou a alegria, acabou a festa da união. Não há mais prazer nisso. E certamente o vinho acabou na sua casa, a alegria esvaziou, por alguns motivos, que seja a união, né, estável, como nós estamos falando aqui, mas eu gosto de frisar que, de certo modo, em obediência, porque houve obediência daquele casal, do mestre-sala, né, que estavam servindo aquele casamento, em trazer as talhas. Eles trouxeram o problema, Leandro, para Jesus. Eles colocaram no altar de Jesus aquela circunstância, né? Então, hoje é o momento. Você que está me ouvindo, compartilhe aí do seu coração isso, que hoje é o momento de você trazer essa dificuldade, essa falha, digamos assim, que, por certo modo, até mesmo de forma, eu posso dizer, tentando acertar, com uma boa intenção, você tem falhado nisso, que isso é uma outra verdade também, como já foi dito aqui, você está vivendo fora do propósito. E aí, quando o problema chega, destabiliza, né? Você pode pensar em esmurecer e achar que é o fim. E aí procurar essas formas que já citamos aqui, né? Mas a grande verdade é que quando houve um problema naquele casamento, Jesus estava lá. Mas estava lá porque ele foi convidado, diz o texto. Jesus foi convidado para aquele casamento, Leandro. Então, talvez a grande solução hoje que a gente pode deixar para você é que os problemas vão chegar. E, de fato, eles vão chegar. Isso é uma outra verdade absoluta. Mas quando eles chegarem, se você estiver debaixo da vontade de Deus, vivendo o propósito dele, e, sobretudo, se você convidou Jesus para o seu casamento, o milagre vai acontecer. Amém, pastor. Palavra maravilhosa, né? A gente aquece os nossos corações. Às vezes você pode pensar que é o fim, mas saiba que quando a gente chama Jesus, tudo pode mudar, né? Jesus assim, literalmente muda as coisas da água para o vinho, né? É um Deus que faz milagres. Gente, eu quero, chegando ao final, né, antes da gente orar para encerrar esse momento, eu gostaria de agradecer novamente ao pastor Joel, pastor da Igreja Batista no Satélite, pastor que tem atuado aqui em Belém, né, tem sido significante no meio batista aqui em Belém, e é um privilégio estar com ele, é um privilégio. Eu queria agradecer também às pessoas que participaram. Eu perdi a conta, né, a gente teve quase 20 pessoas simultâneas e mais de 50 pessoas entraram, ficaram um tempinho conosco, né, e a todos aqueles que participaram, que ouviram conosco, gostaria de agradecer. Esse trabalho é feito para alcançar vidas, para tocar vidas, para levar a bandeira do evangelho conhecida e mais longe. Eu sempre falo,
poucas coisas impactam tanto os outros, né, do que uma família que vive para a glória de Deus. Que a sua família lá na frente possa estar impactando seus vizinhos, as outras pessoas da igreja que precisam de avivamento e seus familiares. Que a sua família seja uma família para a glória de Deus. Com certeza, nada é melhor do que estar no centro da vontade de Deus. E você tem a possibilidade de ter um casamento feliz. Talvez você já tenha perdido a esperança, como o pastor Joel falou mais cedo. Mas saiba que se você convidar Jesus para dentro dessa relação, então tudo pode mudar. Eu queria convidar o pastor Joel a estar orando para a gente encerrar esse momento, agradecendo, pedindo para que Deus abençoe as famílias daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que vão estar escutando essa live lá na frente. Amém. Posso agradecer, pastor, aqui antes? Pode sim, pastor. Bom, deixa eu agradecer a primeira oportunidade, né, que Deus tem nos dado de servi-lo, né, nas nossas falhas e limitações. Então é sempre um privilégio servir ao Senhor. Eu quero só abrir um parênteses, pastor, que hoje, por exemplo, fazem 2 anos, né, que eu me despedi do meu irmão, pastor Leonel. E hoje estar aqui com você também tem um sentimento especial, porque eu estou, mais uma vez, cumprindo a missão que o Senhor me convocou a fazer, que é falar da sua verdade, do Evangelho. E um dos principais, digamos assim, responsáveis por isso foi o meu irmão, foi o pastor Leonel. Que a vida dele foi um belo testemunho, um testemunho vivo e forte, de alguém que vivia com propósitos. Eu quero louvar a Deus pela vida dele mais uma vez, aproveitando aqui, a gente está ao vivo para todo mundo, né? A saudade bate, o sentimento bate, mas eu sei que um dia a gente vai se encontrar e que ele cumpriu a missão e a gente precisa cumprir a nossa juntos, né? Então, agradecer também a você, pastor Leandro, pela sua vida, pela sua forma de conduzir seu ministério também, que tem impactado verdadeiramente muitas vidas, eu sei disso. Você é um jovem escolhido por Deus e você tem convicção disso, e tem convicção disso, que o Senhor te ungiu, apregoou as boas novas, como diz lá em Isaías capítulo 61. Foi Ele que te escolheu, querido. E o Senhor não erra nas escolhas, pastor Leandro. Ele escolheu você do jeitinho que você é, e Ele vai te usar, Ele vai te mover, vai te capacitar cada dia mais para esse nobre, tão especial ministério que você tem apontado. Você e sua esposa, viu? É uma série. Eu amo vocês de verdade. Obrigado pela parceria. Obrigado para vocês que estão nos ouvindo aí, de certo modo, agora e de forma posterior também. Que Deus possa abençoar essa casa e eu quero orar por você e com você. Tá bom? Vamos orar? Amém. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Deus, de aprender contigo. O Senhor tem nos oportunizado a ouvir a tua voz, de aprender, o Senhor, sobre o modelo, sobre a forma, modelo tão especial que o Senhor escolheu para o matrimônio, Deus. Nós entendemos, Deus, que o casamento é um projeto teu, que ele nasceu, Deus, ali do teu coração, e foi por meio de ti que o Senhor estabeleceu a norma, a forma de fazer, porque tu foste, Senhor, o arquiteto, tu foste o engenheiro, e tu foste aquele também que escreveu o manual, para que possamos ter uma vida, ó Deus, de honra, de santidade no matrimônio, Deus. A minha oração, Pai, e é o meu pedido nessa tarde, ou noite, ou manhã que você esteja ouvindo também aí, é que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre o seu casamento, sobre a sua família, que seja, ó Deus, cada dia mais próspero aos olhos do Senhor essa união que você esteja vivendo, ou que venha a viver, e que você possa sempre escolher, ó Deus, a melhor escolha, que é, ó Deus, primeiro buscar a Deus, servir a Deus, amar a Deus, porque as demais coisas certamente o Senhor vai providenciar a você, e que em obediência e que em temor você possa entender, ó Deus, o propósito de Deus em um casamento, em um relacionamento digno, honroso, de um matrimônio formal, digno, ó Deus, do Senhor, e que você possa hoje, onde você estiver, ter a coragem, a força de recomeçar, de resolver essa dificuldade, de resolver esse problema, para que o Senhor venha abençoar a sua vida cada dia mais. Que o Senhor guarde você, que o Senhor te abençoe hoje, amanhã e para todo sempre. Essa é a minha oração, Pai. Nós oramos porque nós confiamos e acreditamos na Tua força, no Teu poder, no Teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus é que oramos e pedimos. Amém.